Bom dia, queridos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Está escrito em João, capítulo 10, versículo 27. A relação do homem com Deus, com Jesus, é uma relação construída na confiança. Sim, quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, conhecemos o caráter dele, conhecemos a Jesus, conhecemos o caráter dele, nós ficamos mais seguros para ouvir a sua voz, ficamos mais seguros para segui-lo. Esta confiança vai sendo conquistada dia a dia. É assim que o Pai nos convida. O Pai não nos quer que nós venhamos a segui-lo por decreto. Cada um tem o seu ritmo de confiança. O Pai entende o meu ritmo e o seu ritmo, e Ele é paciente conosco. Ele conhece a nossa história de vida mais do que qualquer pessoa, e Ele sabe como ir nos convencendo, como ir nos mostrando. Por isso que o Pai chama você e a mim para nós não nos cobrarmos para essa confiança. Ele não exige da gente que a gente confie nele de uma hora para outra. Ele simplesmente convida a gente: ouça a minha voz, me escute, vamos conversar. Deixa eu falar as minhas razões, deixa eu falar a minha palavra. E ouvindo, e ouvindo, e ouvindo a palavra, a fé vai surgir, a fé vai emergir pelo ouvir e ouvir a palavra. A maior dificuldade é chegar ao momento do diálogo, porque nós às vezes estamos tão fechados em determinados assuntos, tão fechados que nem damos oportunidade para o Pai falar e nós escutarmos. Sim, nós não escutamos se nós antecipadamente fechamos o nosso coração em relação às intenções das pessoas. É assim que acontecem muitas discussões. As pessoas entram em sintonias diferentes e vão querer conversar quando estão em sintonias diferentes. Não há comunicação em sintonias diferentes. Se você desconfia das minhas intenções com você, você não vai ouvir. Ou se eu desconfio das suas intenções comigo, eu também não irei lhe escutar. E assim acontece com muita gente. Fechou a questão em relação ao Evangelho da Graça, não gosta mais quando alguém fala sobre o Evangelho da Graça, porque já tem vários preconceitos já formados. O diálogo já está encerrado e não querem ouvir. Muita gente perdeu ter experiências profundas com Jesus enquanto ele viveu aqui na terra por puramente preconceitos. Jesus era um jovem de 30 anos de idade e ele chamou os filhos de Zebedeu para segui-lo, por exemplo, mas Zebedeu não seguiu. Talvez pensasse: ele é muito jovem. Não, eu não vou escutar esse jovem menino. Às vezes eu não sei qual é a tua história, mas pode ser que você tenha já tantas barreiras em relação ao cristianismo, em relação ao amor de Deus, tantas barreiras que está fechado a essa comunicação. E o Pai convida você e a mim e diz assim: filho, ouve a minha voz, me dá uma chance para a gente dialogar, deixa eu te convencer. É muito interessante
como as Escrituras abrem espaço para o diálogo. Sim, nós encontramos no livro de Jó um diálogo aberto. Deus se revelando a Jó no meio de um diálogo, onde ele dava a sua opinião, onde ele falava o que estava sentindo, Deus falava com ele. Era através do diálogo que barreiras eram quebradas. Talvez você queira simplesmente dialogar. Sim, você quer falar, mas também é importante ouvir. E é assim onde nós muitas vezes erramos. Não dialogamos com Deus. Transformamos a oração só no falatório, em um desabafo. E falamos e não damos oportunidade a Deus falar. Com Jó, ele falava, mas ele também escutava. Ele desabafava, mas ele também escutava. Tem muita gente que vai para um gabinete ministerial de aconselhamento ou vai para um consultório psiquiátrico e psicológico, simplesmente faz uma psicoterapia no sentido de só falar, desabafar e fica se escutando e a resposta está nele mesmo. Porém, a maneira de Deus tratar conosco não é somente nós falando e nós nos escutando. Não. É Ele também falando conosco. Por isso que o Pai convida a mim e a você a falar, mas também a escutar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Muita gente não segue Jesus porque não dá tempo nem de ouvir a voz do Senhor. Lá em Tiago, ele fala como é o processo de cura emocional. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para curar as vossas almas. Essa palavra curar a alma significa terapia. A palavra de Deus faz terapia, mas a terapia que vem do alto começa com o falar de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ter paciência e ouvir a voz de Deus. Talvez seja esta a causa de muitas orações erradas. Sim, nós não damos tempo para ouvir a voz de Deus, mas Deus quer falar conosco. Quando nós vamos conhecendo o caráter de Deus, essa confiança que Deus nos ama é tão grande que faz, quando mesmo a gente não esteja entendendo, a gente vai se acalmando, porque nós conhecemos o caráter de Deus. É muito interessante a vida de Daniel. Daniel era um homem também muito sensível. Era um homem que de quando em quando ficava triste, parecia que Deus não estava ouvindo a ele. E aí Deus precisava e se relacionou com ele com muita paciência. Sim, Daniel, desde o primeiro dia que você fez a sua oração, eu escutei, Daniel. Pai diz para mim, para você, eu te escuto. Não fique pensando que eu, por acaso, sou como muitos que você conhece, que fala e não escuto. Não, eu presto muito atenção em cada palavra dos meus filhos. Eu presto muito atenção em cada inquietação dos meus filhos. Eu tenho paciência de estar com vocês. Lá no Getsemane, Jesus estava sofrendo. Ele estava sofrendo em um momento crucial de uma tomada de decisão de ir à cruz. E ele chamou 3 amigos para estarem com ele no processo, neste processo de escolha, neste processo de decisão, simplesmente para estarem com ele. E eles dormiram e deixaram Jesus sozinho enquanto eles estavam em um processo de tomada de decisão. Mas o nosso Deus, Jesus, não é assim. Ele sabe como é importante, enquanto nós estamos em um processo de decisão, ter
amigos conosco e Ele se coloca como este amigo. Ele tem paciência comigo e com você. Às vezes, nós não temos paciência conosco. Nós queremos, às vezes, experimentar uma cura mágica. Nós, às vezes, queremos experimentar uma transformação mágica. Sim, na cruz do Calvário, de forma instantânea, nós essencialmente fomos curados. Na cruz do Calvário, nossas maldições foram totalmente pagas. Na cruz do Calvário, nós já ganhamos a vida eterna. Todas as nossas necessidades já foram supridas na cruz do Calvário. Porém, o tomar posse dessas coisas é um processo. Sim, porque nós mesmos estamos crescendo nessa revelação e o Pai entende este processo. Ele quer estar conosco nesse processo, quando nós vamos tomando posse da cura que nós temos. Nós já fomos curados, mas muitas vezes o nosso corpo não responde imediatamente à cura que nós já temos. Por quê? Porque muitas vezes a nossa mente ainda está se convencendo que foi curada. A nossa mente ainda está se convencendo que é amada. A nossa mente ainda está se convencendo que é a justiça de Deus em Cristo. Sim, a nossa mente tem o seu ritmo. Não é que Deus não fez a sua obra. Ele já nos fez justos. Ele já nos curou. Ele já nos deu todas as coisas. Mas a nossa mente está se convencendo ainda. E o Pai diz para mim e para você: filho, tem paciência. Eu conheço você. Eu conheço o teu processo. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo estava vivendo um processo. Ele tinha todas as coisas, mas ele ainda não tinha resolvido na cabeça deles algumas coisas. Por isso que ele pediu tudo que ele tinha e quis sair de casa, quis ir embora. O pai entendeu o processo que o seu filho estava vivendo e deixou ele ir, mas deixou a porta aberta, esperando. Eu estou esperando você de volta, filho. Eu sei que você vai chegar à conclusão que eu te amo, que o melhor lugar que tem é na minha presença. Pai deixou a porta aberta e o filho se lembrou e voltou para casa. E o pai recebeu o seu filho gostoso, porque ele entendeu que o seu filho cresceu. Muitas coisas acontecem assim conosco. Quantos relacionamentos são quebrados e depois nosso Jesus, nosso Deus vai restaurando, porque há um processo de cura, um processo de a gente assimilar a cura, de assimilar a nossa verdadeira identidade. E é assim que nós estamos vivendo. Tem o Egito, tem o deserto e tem a terra prometida. Sim, o Egito, nós já fomos livres do Egito, nós já saímos do Mar Vermelho, nós agora já nascemos de novo, mas o Senhor nos deu já a terra prometida, a terra que emana leite e mel, já é nossa, nós já temos essa terra, porém a nossa mente ainda está no processo de transformação. Transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Nós estamos ainda, nossa mente está sendo transformada de uma mente escrava para uma mente de rei e rainha. De uma mente culpada para uma mente que sabe que é justa, para uma mente que espera a enfermidade, para uma mente que espera a cura, que sabe que é curado, para uma mente que é triste ou dependente do que ver, para uma mente que aprende a viver pela fé. Nós estamos aprendendo a viver pela fé através desse relacionamento e deste processo do qual nosso Pai é muito paciente. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Por isso que o nosso Pai chama você pelo nome,
chamou Zaqueu pelo nome. É como se ele dissesse assim: Zaqueu, eu te entendo, Zaqueu. As pessoas podem não entender porque você roubou. As pessoas podem não entender o que estava por trás de tuas atitudes, como é você. Vão logo fechando questão, vão logo te julgando. Eu não, Zaqueu. Dá um tempo para eu falar contigo. A mulher adúltera, todo mundo querendo julgá-la. Mas Jesus foi lá. Sim, deixa eu conversar com você. Eu não vou te condenar, mulher adúltera. Você, por sinal, não é a mulher adúltera. Você tem nome. Eu te chamo pelo nome. Assim mesmo, Jesus fez com cada apóstolo. Com Pedro, ele sabia como lidar com Pedro. Ele entendia o tempo de Pedro. Ele escolheu Pedro até com aquele temperamento. Ele escolheu Jeremias do jeito que Jeremias era. Escolheu Davi do jeito que Davi era. Ele teve um relacionamento com Davi, independente do que Davi fez. Deus soube como conquistar Davi, como tratar Davi, como transformar Davi. Hoje, o Pai está te dizendo para mim e para você: filho, tenha paciência. Eu sou paciente com você. O meu Pai está comigo neste processo. Sim, meu filho Jesus está comigo. O Espírito Santo está comigo. Nós estamos trabalhando junto. O meu Espírito Santo está aí, trabalhando no seu coração. Meu filho Jesus também. É uma obra conjunta e nós sabemos que aquele que começou a boa obra vai terminar. Meu filho, tem paciência. Eu e você somos um. E eu sei a obra que eu tenho feito, que eu já fiz por você. E eu sei que o seu destino é o trono. Você vai chegar assim, de volta para casa. Nós vamos ser cada dia mais íntimos. Porém, dá um tempo para me escutar, porque eu também tenho todo o tempo para também te escutar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Elas seguem porque têm desenvolvido um relacionamento de mútua confiança. Um beijo no coração. Essa é a mensagem do seu irmãozinho Valdo Santiago.